programa especial dedicado ao Dia Mundial da Poupança. No âmbito da iniciativa Educar para a Cidadania, Poupar, um compromisso com o futuro, promovido pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, este dia está a ser assinalado em todas as escolas do país. No dia 31 de outubro, celebramos então uma data que nos convida a pensar no futuro e nas pequenas decisões do presente que podem fazer toda a diferença. Num mundo em constante mudança, saber gerir o nosso dinheiro é mais do que uma necessidade. É uma forma de garantir estabilidade, segurança e liberdade. E poupar não é apenas guardar, é planear, escolher e investir no que realmente importa. Para nos falar um pouco sobre a importância da literacia financeira e perceber de que forma este tema está presente na vida de todos nós, convidamos o Dr. João Pedro Meira, um ex-aluno da nossa escola com formação académica e experiência laboral nesta área. Os nossos colegas da Rádio Reis estiveram a conversar com ele. Fiquem atentos à entrevista que se segue. Bom dia, Dr. João Pedro Meira. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. O meu nome é Helena e pertenço à Rádio Régio. É um orgulho para o agrupamento de escolas da Régio poder conversar com um antigo aluno que hoje trabalha numa instituição tão prestigiada como o Banco de Portugal. Pode começar por nos contar um pouco sobre o seu percurso académico desde que saiu do agrupamento de escolas da Régio? Muito bem. Posso sim, senhor, e agradeço muito à Helena e agradeço muito ao convite que me endereçaram. Eu fui um ex-aluno desta escola, nomeadamente do agrupamento, fui aluno da escola do Ataleão, do 1º ao 4º ano, depois vim para a José Régio, para a Escola Básica 2-3, e aqui estive do 5º ao 9º ano. Depois tirei o ensino secundário na Escola Secundária de São Lourenço e rumei até Lisboa, onde me formei em Economia, pela Exté Business School, na licenciatura, e no mestrado em Economia e Políticas Públicas, do qual eu sou pós-graduado, a Economia e Políticas Públicas pelo ISEG. Portanto, foi este o meu percurso académico, sou de Porto Alegre, nasci em Porto Alegre, sou natural da freguesia da Urra, do nosso concelho, e atualmente vivo aqui em Porto Alegre, na freguesia da Sé São Lourenço. E, portanto, foi este um bocadinho o meu percurso nesta escola e na nossa cidade. E ao longo deste percurso acabei sempre por me interessar muito pelas matérias da economia, também da participação cívica. Aqui na José Régio tive a oportunidade de participar no concurso de uma aventura literária da Caminho, organizado à época pelos livros de uma aventura com a professora Isabel Alçade e Ana Maria Magalhães, e também de participar no Parlamento dos Jovens, tendo representado aqui a nossa escola na sessão distrital do Parlamento dos Jovens por 3 vezes, e depois tendo representado o distrito como porta-voz na Assembleia da República, na sessão nacional por 2 vezes, no meu 8º e no meu 9º ano. Portanto, guardo aqui as melhores recordações da José Régio, do Baco, como nós lhe chamávamos, acho que ainda hoje é assim que se chama, e portanto são as melhores recordações que tenho e onde fui muito feliz e que contribuiu muito para aquilo que sou hoje. Bom dia, Dr. João Pedro. Eu sou o Tiago e também sou membro da Rádio Régio. Como foi o seu caminho até chegar ao Banco de Portugal? Então, como dizia há pouco, tirei a licenciatura em Economia. Desde logo, aí há uma parte engraçada. Eu sempre gostei também muito de História e, portanto, tinha uma grande dúvida quando terminei aqui o 9º ano para onde é que deveria ir. E fiz, na altura, os testes psicotécnicos, que não me deram grande orientação, confesso, porque dava para praticamente tudo menos para as artes. Para desenhar e para pintar nunca foi de todo o meu forte. E então, mas eu gostava muito de História e cheguei a estar matriculado em Línguas e Humanidades, depois no ensino secundário, e troquei à última hora para Ciências Socioeconómicas, também um bocadinho pela perspectiva de futuro na altura. Temos que ter noção que eu era estudante no 9º ano em 2012, 11, portanto em plena crise financeira, e havia muito aquela perspectiva depois do que é que vamos fazer quando acabarmos o nosso curso, se temos ou não temos emprego. E pronto, na altura, infelizmente a carreira docente não era tão procurada como é hoje, e portanto acabei por não ir para a História porque tinha algum receio e fui para a Economia. Pronto, fui para a Economia, tirei Ciências Socioeconómicas no secundário, depois tirei a licenciatura de Economia. Nessa altura é quando aparece o Banco de Portugal na minha vida. Portanto, eu no secundário, na Escola de São Lourenço, em Porto Alegre, participei num projeto que era o concurso Geração Euro, em que nós tínhamos que fazer um ensaio económico para defender a taxa de juro que o BCE, o Banco Central Europeu, definia. E no primeiro ano que nós participámos, ficámos em 3º lugar a nível nacional.
E no último ano, no meu 12º ano, ganhámos a sessão em Lisboa, no Banco de Portugal, onde apresentámos um ensaio, e fomos representar Portugal a Frankfurt, na Alemanha, no encontro dos bancos centrais, no Banco Central Europeu. E foi nessa altura que eu fiquei quase com a certeza que queria ser economista do Banco de Portugal. Claro que é um processo de recrutamento muito exigente, onde concorre muita gente e com critérios de seleção muito, muito exigentes, com várias fases, várias etapas. E foi um desafio grande, mas pronto, superei essas etapas todas de recrutamento e consegui entrar em 2019. Portanto, já trabalho no Banco de Portugal há 6 anos. Que tipo de funções desempenha atualmente? Atualmente estou no Departamento de Supervisão Comportamental e, portanto, o papel que eu desempenho na área de inspeção comportamental é um papel de inspetor. Portanto, eu faço inspeções às instituições supervisionadas pelo Banco de Portugal. No caso específico da minha área, da minha unidade, faço inspeção aos canais digitais, ou seja, tudo aquilo que os bancos divulgam nos seus sites, nas suas homepages, nos seus home bankings, nas apps, é fiscalizado pela equipa que eu integro e onde nós garantimos que os deveres de informação e a prestação de informação aos clientes bancários é cumprida, ou seja, que a informação é transparente, é clara, é consistente para garantir, acima de tudo, a literacia adequada aos clientes bancários e, ao fim e ao cabo, proteger o cliente bancário, portanto, garantir que as pessoas não são levadas por práticas comerciais agressivas ou até enganadas. É este o meu dia-a-dia, o meu trabalho. Pode-nos esclarecer-nos sobre o que é literacia financeira? A literacia financeira é tudo aquilo que significa o conhecimento de um conjunto de conceitos, de noções, de definições sobre economia e finanças. A literacia financeira é o conhecimento de como é que funciona a nossa economia e é o conhecimento de como é que funciona os mercados financeiros. E, portanto, tudo aquilo que é a passagem de conceitos como o PIB, a dívida, o déficit, o juro, a taxa de juro, a Euribor, o spread, que são palavrões para a maior parte das pessoas, é conceitos e é conhecimentos que são muito importantes no nosso dia-a-dia, que nós mais dia ou menos dia, quando crescemos, vamos precisar muito deles e que são conceitos de literacia financeira essenciais à nossa vida. Em que medida a literacia financeira é importante para os cidadãos, especialmente os mais jovens? Olha, numa grande medida. Sabes que nós achamos ao longo da nossa infância e da nossa juventude que há determinados conteúdos que se calhar depois mais tarde não vamos precisar deles para nada. Eu tinha muitos colegas meus, eu adorava a história, como disse ao início, e havia pessoas que detestavam a história, que diziam, mas para que é que eu quero saber o passado lá atrás, isso não me vai servir para nada. E a verdade é que depois nós acabamos por perceber ao longo do tempo que o conhecimento não ocupa lugar. Portanto, quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor, seja em que área for. Por exemplo, este exemplo da história é um exemplo muito bom, não é? Com aquilo que nós hoje vivemos a nível mundial, em que voltamos a ter, por exemplo, uma guerra na Europa, nós temos que perceber a história para percebermos porque é que isto está a acontecer e para percebermos se tivéssemos, se calhar, mais conhecimento histórico, todos nós, se calhar era possível evitar alguns dos episódios que estamos a viver. E com a economia, com a literacia financeira é a mesma coisa. Nós muitas das vezes acabamos por nos dispersar nos telejornais. Ouvimos os telejornais a abrir com grandes chavões a dizer o Primeiro-Ministro afirmou que a dívida pública diminuiu, mas o líder da oposição diz que a dívida pública aumentou. E parece que as pessoas ficam perdidas nesta informação. Parece que a informação é contraditória ou alguém haverá de estar a dizer a verdade e alguém haverá de estar a mentir, quando se calhar na verdade até podem estar os dois a dizer a verdade se estiverem a utilizar bases de dados diferentes. E é por isso que é mesmo muito importante a literacia financeira, para que as pessoas estejam alerta, para que as pessoas estejam conscientes daquilo que as rodeia e que não se deixem levar pela conversa fácil, pelo discurso fácil. Nas novas gerações, que era a segunda parte da tua pergunta, ainda é mais importante. E porquê? Porque todos nós, e vocês especialmente, usam o TikTok.
E hoje o TikTok é uma ferramenta onde aparece tudo, onde aparece mesmo tudo. E vocês, quando mal esperam, estavam ali a aparecer informação sobre economia e sobre finanças. A ignorância leva a que acreditemos naquilo que nos é dito. E, portanto, se nós, os jovens, não tiverem literacia financeira, facilmente numa plataforma como o TikTok, ou como o Facebook, ou como o Instagram, vão acreditar naquilo que lhes está a ser dito. E é normal, porque desconhecem, são ignorantes, não é? Quanto àquela informação e àquele tema. E é por isso que a literacia financeira é mesmo muito importante para as novas gerações e para os jovens, para que eles tenham, acima de tudo, a informação, o conhecimento, para conseguirem descodificar aquilo que lhes está a ser dito. E conseguirem, com conhecimento, dizer: isto que estás a dizer é verdade, por isto, isto e isto, mas isto que estás a dizer é mentira, por isto, isto e isto. E é por isso que é mesmo muito importante a literacia financeira nas novas gerações. Se acha que os jovens de hoje têm uma boa noção de como gerir o seu dinheiro e que conselhos lhe dá? Não sei se os jovens de hoje têm ou não uma boa noção. Há uma coisa que eu sei. A noção ganha-se com o passar do tempo. Ou seja, muitos de vocês, tal como eu no passado, haverão de ter mesada, semanada, ou os vossos pais haverão de vos dar dinheiro diariamente para gerir as vossas necessidades, e vocês acabam por conseguir, com a experiência, a ter que aprender à força a poupar. Eu vou-vos contar um pequeno episódio da minha infância, da minha juventude. Quando eu vim para esta escola, ao início eu não tinha telemóvel ainda, e tinha que carregar o passe tinha que carregar o passe para os transportes e tinha que carregar o cartão para as refeições. E nos primeiros dias eu nunca tinha lidado com essa realidade, não é? Até ao quarto ano. E nas primeiras semanas eu chegava à quarta ou quinta-feira e o dinheiro que a minha mãe me dava eu já o tinha gasto. E, portanto, depois chegava ali à quinta e à sexta e andava a contar tostões, literalmente, para conseguir almoçar. E, portanto, porque tinha gasto em gastos supérfluos na terça e na quarta e na segunda. Tinha ido à Dona Helena às gomas, pronto, enfim. Essas coisas que fazem parte da vida. E, portanto, eu à força tive que aprender a gerir o meu dinheiro, porque chegava à quinta-feira: mãe, olha que... Pois, temos pena, agora tens que fazer face ao que tiveres. E se não tiveres, resolve-te. E pronto, e é assim que nós vamos com a vida aprendendo também a gerir o nosso dinheiro. E é muito importante que o saibamos fazer nesta fase da vida, porque depois, quando crescemos e começamos a trabalhar, quem não tiver conseguido adquirir estas noções básicas de poupança e de saber dar valor ao dinheiro, saber dar valor ao dinheiro dos nossos pais, porque trabalham para nos conseguir dar as melhores condições e trabalham para nos conseguir dar esse dinheiro. Portanto, nós não estamos a trabalhar para ter direito a esse dinheiro é-nos dado por eles. E nós, se não tivermos a capacidade de reconhecer isto, mais tarde, quando começarmos a trabalhar, pode acontecer aquilo que me acontecia a mim no quinto ano, que é chegar a meio do mês e o meu ordenado não chegar para fazer face às minhas necessidades. Portanto, é bom que desde pequeninos comecemos a perceber como é que se gera o dinheiro e como é que se poupa, para evitar que, quando formos adultos, fazermos essas más figuras de não conseguirmos sequer gerir o nosso ordenado. Sabíamos que acabou de dinamizar uma sessão de literacia financeira numa turma de 9º ano. Que balanço faz dessa sessão? Olha, acho que foi uma ação muito interessante. Curiosamente e surpreendentemente, colegas vossos que já tinham algumas noções básicas de alguns conceitos de economia, nomeadamente do que é o PIB, o que é a dívida, o que é o déficit, o que é o juro, e isso surpreendeu-me pela positiva. Acho que a turma esteve envolvida na explicação e interessada, e nos tempos que correm isso é uma coisa muito importante, porque nós... E agora, esta parte, faz de conta que a câmara não está ali, mas muitas vezes ouvimos dizer que os alunos estão desinteressados, os jovens não querem saber de nada, os jovens não se preocupam com nada. E olhem, aquilo que acabou de acontecer nesta sessão que eu acabei de ter prova precisamente o contrário. Vi ali um conjunto de jovens de 12, 13 anos interessados, envolvidos, participativos, a fazer questões, a fazer perguntas e ligados àquilo que eu lhes estava a dizer. E, portanto, acho que isso é uma coisa muito boa, que prova que estamos num bom caminho e que, de facto, os nossos jovens estão interessados e estão preparados para o futuro.
Muito obrigado pela sua disponibilidade e pelas partilhas tão enriquecedoras. Foi um prazer ouvir a sua experiência a aprender mais sobre a importância da literacia financeira. Desejamos-lhe muito sucesso no seu percurso profissional e pessoal. Eu é que vos agradeço e retribuo-vos o sucesso e que, quem sabe, daqui a amanhã vocês possam ser extraordinários jornalistas e estarem numa qualquer televisão a fazer uma entrevista destas. Portanto, obrigado e boa continuação.